O assunto de hoje, dentro de educação financeira e empreendedorismo, é sobre a compra de um imóvel. A longo prazo, a compra se torna mais barata que o aluguel. Então, é mais vantajoso comprar o imóvel do que alugá-lo. E nós vamos ver de repente aí quais são essas vantagens. Além disso, ele poderá ser passado para os filhos no futuro. Então, hoje, muitos chefes de família se preocupam com essa situação de ter o próprio imóvel, de ter uma casa própria, né? Hoje a gente fala até do sonho da casa própria, por conta disso, de deixar alguma coisa para os filhos, de deixar esse imóvel para os seus filhos. Então, quais vão ser essas vantagens, né, de comprar e as desvantagens de comprar o imóvel ou alugar esse imóvel? Vamos falar a respeito disso. Por exemplo, dentro das vantagens de obter a casa própria, você é dono da casa. Então, a casa vai ser sua e você pode fazer dela o que você quiser. Se você quiser pintar a casa de uma cor, se você quiser quebrar uma parede, se você quiser fazer o que puder na casa, você pode fazer porque a casa é sua. O pagamento dessa casa, né, é fixo, os impostos vão aumentar, mas você vai tratando dela de acordo com a sua necessidade, porque a casa é sua. Por mais que você compre a casa parcelada dentro, né, de alguma necessidade econômica, futuramente, daqui a uns anos, 20 anos, 25 anos, a casa vai ser sua de alguma forma. Outra vantagem também é de construir um patrimônio, como a gente falou no início. É a situação de você ter alguma coisa para dar. Você tem um imóvel para você passar no futuro para um filho, para alguém, ou até mesmo ficar resguardado de determinada situação. Em relação à casa alugada, também tem as suas vantagens. Quais as vantagens de você morar de aluguel? Primeiro é com a manutenção. É uma casa que de repente você não vai se preocupar com a manutenção, porque a manutenção, as grandes manutenções, não vão ser feitas por você. Vai estar sendo feita pela pessoa que é o dono da casa, o proprietário da casa. Então, essas grandes manutenções podem ser uma despesa significativa que você não vai precisar se estressar com isso. Outra vantagem é você ter menos compromisso com aquele imóvel. Então, algumas situações, por exemplo, ao término do contrato, você é livre para se mudar para outro lugar. Então, se você quer ir para morar em vários lugares, você pode, porque você mora de aluguel. Então, essa é uma vantagem de você morar de aluguel. Você não está preso, não está fixo a um determinado imóvel. E ele também se torna um pouco mais barato no começo. Alugar exige que se tenha menos dinheiro no banco. Então, de repente, para você comprar a sua casa própria, requer uma demanda de dinheiro para você conseguir realizar esse sonho. Já o aluguel, não. E muitas pessoas hoje moram de aluguel por conta disso, porque não tem condições de ter a casa própria, porque você tem que comprar um terreno, você tem que ter recursos necessários para fazer a construção, né, dessa casa, e isso demanda um bom valor para você investir nesse sonho. As desvantagens, né? Vamos falar das vantagens e das desvantagens de você ter uma casa própria ou um imóvel alugado. As desvantagens de você ter uma casa própria. O alto custo. O custo é todo seu. Então, quando você compra uma casa, que já não é barato, você vai precisar ter o suficiente no banco para pagar os custos dessa casa. Porque ter uma casa própria demanda custos. E aí os custos são todos seus, do imposto, né, dessa casa, dessa propriedade. O compromisso também a longo prazo. Você acredita que você não vai ficar na casa por pelo menos 5 anos, então é melhor reconsiderar. Se precisar vender dentro dos primeiros anos, terá um prejuízo alto. Então, se você compra uma casa, pense que você vai ficar nessa casa por alguns anos, para que você não tenha prejuízo, porque você vai estar investindo nesse imóvel. Se você está pensando em sair dali daqui a 2 anos, 3 anos, não é vantajoso você ter uma casa própria, ok? Outra coisa é em relação ao mercado. Quando você possui uma casa própria, você vai estar sujeito aí à demanda do mercado. Então, esse patrimônio, né, ele pode ser que ele tenha o valor
positivo para o mercado ou negativo para o mercado. Imóvel dificilmente cai numa desvalorização, mas pode acontecer. De repente o bairro se tornou violento, não chegou ainda uma demanda de asfalto, alguma outra coisa que vai desvalorizar o seu imóvel. Agora, as desvantagens de você ter uma casa alugada. Você tem uma pessoa que é o responsável, né? Que a gente chama de senhorio, é a pessoa que é responsável pelo aquele imóvel. Então pode ser uma vantagem ou uma desvantagem você ter alguém ali para você prestar uma conta daquele imóvel, né? Então também você tem que saber lidar com aquela outra pessoa, porque você tem que prestar conta do imóvel dele o tempo todo que você está usufruindo daquele imóvel. Outra desvantagem é que o aluguel pode subir, então não é um gasto fixo. Esse gasto ele vai poder subir de acordo aí com o mercado, de acordo com alguma situação. A gente verifica aí que pode ter, provavelmente uma vez no ano, dar uma subida no valor do aluguel. E você pode ser forçado a se mudar. O dono da casa, o proprietário, ele pode pedir a casa a qualquer momento. Então você está usufruindo daquela casa, mas daqui a pouco você também pode correr o risco de ter que se mudar quando ele pedir essa casa para você. Ok? Então aí a gente está tratando de algumas vantagens e algumas desvantagens de você ter a casa própria ou você morar num imóvel que é alugado. E aí, como que a gente pode ganhar dinheiro com imóveis? Então, nós vamos tratar sobre esse assunto agora, ganhando dinheiro com imóveis. Muitas pessoas optam por usar o seu imóvel como meio de investimento. Quem não conhece uma pessoa que de repente comprou um terreno em algum lugar, fez algumas casas e colocou para alugar? Por quê? Porque sabe da necessidade de algumas outras pessoas que precisam ter onde morar. E aí ela está fazendo o quê? Ganhando dinheiro com imóveis. Construir kitnets ou apartamento e alugá-los, por exemplo, é um meio de possuir uma renda mensal. No entanto, essa tática não funciona em todos os casos. Por quê? Porque às vezes você faz as casas, você constrói lá os apartamentos e nem sempre tem uma demanda de aluguel favorável. Acontece que, por se tratar de um valor pago pelo inquilino, ele optará sempre pelo preço que couber no seu orçamento. Então, dependendo do valor que você coloca o seu imóvel para poder alugar, pode ser que não tenha uma procura, ou então pode ser que seu imóvel fique lá tempo sem alugar. E aquele investimento que você fez não traga um retorno. Além disso, estão as vantagens que o lugar lhe proporciona. Por exemplo, a proximidade do trabalho, se é perto do centro da cidade, se é perto da praia ou do metrô, por exemplo, são as características que vão atrair os inquilinos. Então, quem está procurando imóvel para poder alugar, vai sempre procurar imóveis que estão bem localizados, imóveis que estão com preços bons para poder alugar, dentro daquilo que é a necessidade dele para o momento. Então, falando sobre a compra do imóvel, sobre imóvel alugado, sobre o sonho da casa própria, quais as lições que a gente pode tirar desse assunto, né, a respeito para a nossa vivência? Primeira lição: antes de optar pela compra ou pelo aluguel de um imóvel, esteja certo do estilo de vida que você deseja viver. Primeiro tem que ser tratado isso. Como você pretende viver? Você pretende viver naquele lugar por muitos e muitos anos, ou você pretende realmente mudar daqui a 2 anos, ou ficar 1 ano em cada lugar, conhecer lugares diferentes? Assim você vai evitar gastos desnecessários, porque às vezes você fecha um contrato por muito tempo e aí você vai rescindir o contrato, que é você quebrar o contrato, e você vai pagar multa por isso. Então tem que se pensar antes de você escolher qual a opção que você vai tomar. Segunda lição: evitar comprar imóveis que possuem vantagens que não serão utilizadas por você. Caso faça, você pagará por algo que não utilizará. Então, tem alguns imóveis dentro de condomínios, por exemplo, se você vai morar num prédio, você morou no primeiro andar, não vai precisar do elevador, mas aí tem elevador, você vai ter que pagar a manutenção daquele elevador. Enfim, são alguns exemplos que você vai ter que verificar primeiro essas demandas. Terceira lição:
Se você tiver tempo e dinheiro, construa o imóvel, pois o custo final será menor e ele será compatível com o seu desejo. Muitas casas que são feitas, o projeto do sonho da casa própria, são feitas de acordo com a engenharia daquela empresa e não de acordo com aquilo que você sonhou. Então, se você puder construir o seu imóvel, é melhor. Primeiro, porque você vai economizar, porque você vai utilizar o material que você pesquisou, o material que você verificou os valores, e você vai construir os cômodos, a demanda, de acordo com a necessidade que realmente você precisa. Porque os imóveis, eles são construídos num padrão que às vezes não é o seu. E muitas pessoas compram o imóvel e modificam aquele imóvel, gerando ainda mais custos, mais gastos no decorrer aí da vida. Quarta lição: antes de investir no mercado imobiliário, verifique o tempo necessário para recuperar o dinheiro investido, se o imóvel será facilmente alugado. Assim, você evita fazer um mau negócio e sair no prejuízo. Isso também é muito importante. Se você vai fazer casa, ou você vai, de repente, comprar apartamento, ou comprar casas para alugar, e você não conhece o local, você não sabe se aquele local é realmente de fácil acesso, ou se tem uma demanda de aluguel para que aquilo aconteça, você vai ficar no prejuízo. Então, aí a gente vai verificando as vantagens e desvantagens de você ter a casa alugada ou ou ter a casa própria, morar de aluguel ou ter um imóvel fixo. Então, a gente consegue balancear aí essa questão na nossa vida.